aí, tranquilo? Meu nome é Gustavo e hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre FIIs. FIIs nada mais são do que fundos imobiliários e fazem parte da renda variável. Um FII nada mais é do que uma empresa do ramo imobiliário que disponibilizou partes de si mesma em formato de cotas para os cotistas, que no caso é você. Cotistas são quem compram aquelas partes que aquela empresa disponibilizou. Esses fundos podem ser classificados em 5 tópicos diferentes, dos quais eu vou falar agora. O primeiro tópico que eu vou abordar agora são fundos de tijolos. São agências bancárias, lajes corporativas, galpões logísticos, centros de distribuição. Resumindo, os fundos de tijolos trabalham com imóveis físicos, ou seja, você vai estar investindo em um fundo físico. Só para dar um aviso, no final do vídeo, mais para o final do vídeo, eu vou estar investindo em alguns fundos imobiliários que eu gosto bastante. E é bom que você já fica sabendo como fazer isso pelo celular principalmente, que é muito fácil, eu prefiro. E é isso, fica com os tópicos. Agora vamos falar sobre o segundo tópico, que são fundos de papel. Fundos de papel investem na renda fixa, tendo um lastro no setor imobiliário. Sendo assim, grande parte dos seus recursos são investidos na renda fixa, como LCIs e CRIs. Resumindo, é um fundo que investe em títulos imobiliários. Terceiro tópico, fundos de fundos. Enfim, é bem autoexplicativo esse fundo, que ele é um fundo que investe em outros fundos. Então, eu não sei classificar no que ele investe, mas são fundos imobiliários que investem em outros fundos, sejam de papel, de tijolo, fundos híbridos, dos quais eu vou falar um pouquinho mais para frente, e diversos outros. Enfim, é um fundo que investe em fundos. Agora vamos para o quarto tópico, que são os fundos híbridos, que são aqueles que têm tanto imóveis quanto recebíveis imobiliários em seu patrimônio. Esse dinheiro pode ser investido em imóveis de renda, recebíveis imobiliários, CRIs, LCIs, cotas de FIIs, empreendimentos em construção ou em outras opções do mercado. Então, resumindo, são aqueles que têm tanto imóveis quanto recebíveis imobiliários em seu patrimônio. Vamos para o quinto tópico, fundos de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento criam e agregam valor aos imóveis por meio de melhorias tangíveis. Portanto, o único objetivo da aquisição é desenvolver o imóvel que será vendido ou alugado, seja comercial, residencial, escritório ou industrial. Então, resumindo, esse fundo é para a venda ou para a renda. E como eu posso saber se um fundo é bom ou não? Vou te dizer. Eu costumo avaliar em 5 quesitos diferentes: o P sobre VP, a taxa de vacância desse fundo, o histórico de dividendos, o histórico da empresa e o dividend yield, que eu vou explicar cada um deles separados. Para começar, vamos falar sobre o P sobre VP. O P sobre VP é o preço sobre o patrimônio líquido dessa empresa. Se ele for muito acima de 1, está caro. Se for abaixo, está barato. Então, é bom comprar abaixo de 1 ou não muito longe de 1. Se estiver muito barato, quer dizer que a empresa pode quebrar. Se estiver muito acima, ela está super valorizada. Então, fica ao seu critério comprar ou não. Taxa de vacância. O que seria a taxa de vacância? Ela nada mais é do que o espaço vago que aquele fundo tem. Se for um fundo de tijolo, que tem vários galpões, se tem 20% de taxa de vacância, 20% daqueles vagões não estão sendo alugados. São espaços que não estão rendendo dinheiro. Ou seja, se tem uma taxa de vacância alta, os lucros abaixo são inversamente proporcionais, entendeu? Resumindo, a taxa de vacância nada mais é do que o espaço vago que aquele fundo tem. O histórico de dividendos. Você tem que ver o histórico para saber se aquela empresa paga dividendos estáveis durante o período. Dividendos são os lucros da empresa proporcionais a quantas cotas você tem. Ou seja, por exemplo, MXRF11 paga 0,12 por cota e as cotas custam R$10. Se você tem várias cotas, você receberá mais.
Então, o histórico de dividendos, você avalia se os dividendos são bons, são estáveis e estão sempre numa média. É assim que eu gosto de avaliar. O histórico da empresa, que você pode pegar os relatórios daquela empresa, o passado desta empresa, quando ela começou, os altos e baixos dela, por que isso aconteceu. Enfim, todos esses dados você pode pegar em um site chamado Funds Explorer. Lá, você sabe, é um site dedicado totalmente a fundos imobiliários. Ou seja, você pega o código do seu fundo, coloca na barra de pesquisa, você vai saber tudo sobre esse fundo. Tudo o que eu te disse até agora, para você avaliar bem se você quer comprar ou não. Último tópico, Dividend Yield. O Dividend Yield nada mais é do que os proventos que esse fundo pagou, os dividendos, nos últimos 12 meses. Se esse Dividend Yield for alto, é bom, mas é bom você ver o histórico do fundo, porque ele pode ter vendido algum de seus imóveis, e isso aumenta bastante o Dividend Yield, os lucros vêm, porém não é uma média, foi algo específico que aconteceu em um mês que ele pagou mais, isso altera totalmente o dividend yield. Por isso você tem que ver o histórico da empresa, para ver se esse dividend yield percorre durante todo o histórico da empresa. Então, fique atento, dividend yields altos são bons, mas podem te pregar peças. E dividend yields baixos não pagam muito, então não compensam muito. Fique de olho e essa é a minha opinião quanto a fundos, e eu dividi em diferentes tópicos que eu acho agradáveis para mim, que me deram sempre bons ventos para investir em fundos imobiliários. Antes da finalização do vídeo, eu vou mostrar a aplicação em fundos imobiliários dentro da plataforma da Rico. Então, entrando no aplicativo, você será encaminhado para a tela inicial da Rico, na qual terão diversos ícones ali na parte de baixo. Você vai no ícone escrito Bolsa. Clicando nesse ícone, você será encaminhado para sua lista de ativos, na qual você pode adicionar ativos. No caso, eu vou simular um investimento em um fundo chamado MXRF11, que ele já aparece, você aperta nele, aperta em concluir, que ele será adicionado à sua lista. Apertando nele, você tem a opção de negociar esse ativo. Isso inclui a compra ou a venda do ativo, que no caso agora tá 10,71, mas eu não vou comprar porque já são 9 horas da noite e não é horário de compra, não está em tempo real. Todo dia há um horário onde a bolsa começa a funcionar e um horário de término, que no caso eu acho que é das 10 às 5, 6 da tarde, por aí. E nessa parte você pode apertar em negociar. Você será encaminhado para essa página, na qual você pode comprar quantos ativos você quiser deste fundo. No caso, ele está custando R$10,71 e rende aproximadamente 0,12 por cota, por cota comprada. Então, se você tem 60 cotas desse ativo, 100 cotas vai render mais ou menos R$10 a R$15, por aí. Isso acaba gerando a métrica dos juros compostos, que é uma bola de neve. Os seus rendimentos já compram novas cotas desse mesmo fundo, gerando mais dinheiro, comprando mais cotas. Enfim, resumindo, é isso aí. Obrigado por assistir, espero que tenha te ajudado, tenha te ensinado alguma coisa. Enfim, até o próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.